Boa noite a todos, a todas, né? Feliz Dia das Mulheres. Dá um abraço na Hélida aí, outra na filha dela, Dilon. E nós vamos dar início a mais uma live, né? A live de número 73. né? Isso. 73. 73ª. Isso, 73. Estamos na pergunta 313. Recordação da existência corpórea. Hoje é 8 de março de 2024. Dia das Mulheres, né? Dia de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, né? Então, nós agradecemos muito a todos. A nossa casa fica lá no Jardim Monte Líbano, na Rua Iviema, 5.565. Convidamos a todos aqueles que quiserem participar, independente de ser frequentador da casa ou não, da nossa live. Para nós é um prazer ter mais gente aqui no estúdio, né? Porque o estúdio está uma maravilha. Cada dia que a gente estuda, a gente quer que chegue outro dia de novo para você acompanhar o estudo, né? É um aprendizado constante. Então, nós vamos, antes de começarmos o nosso trabalho, nosso estudo, vamos fazer uma prece a Deus, a Jesus, né? Pedindo a Ele que nos abençoe nesta noite de hoje. Mestre amado Jesus, nesse instante em que estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos, pedimos a proteção, a assistência dos benfeitores espirituais, primeiro para abrir a nossa mente, fazendo com que a gente entenda um pouco mais a doutrina espírita, que é maravilhosa. É a doutrina de Deus, é a doutrina de Jesus, é a doutrina dos Espíritos. E também dando ao Dilon, que vai coordenar o estudo para nós, muito discernimento. Aos doentes, às pessoas que pedem para nós, como a nossa vizinha aqui, a dona Keila, que está com a filhinha dela, Laura, internada no hospital, fazendo uma cirurgia da apendicite. Que Deus e Jesus traga paz, traga consolo, conforto para a família. E que dê tudo certinho. Que o Dr. Bezerra de Menezes esteja acompanhando para a passo a situação da nossa querida irmãzinha. Senhor, nos abençoe e nos proporcione um começo de noite maravilhoso. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Imediatamente nós passamos a palavra ao Dilon e agradecemos aí a presença do nosso presidente da casa lá, né? João Damolim. Boa noite, ô João Dalmolin, boa noite a todos, todas. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Aqueles que estão online. Ao João Dalmolin, nosso presidente. E que nós possamos ter um bom estudo. Presidente presente. Isso. E aqueles que assistirão depois, né? Sejam todos bem-vindos. A espiritualidade amiga que nos orienta, nos intui a todos para que o estudo seja o mais produtivo possível, e também aqueles que vieram também aprender conosco, né? Todos bem-vindos. Hoje nós estamos na nossa live de número 73, pergunta 313. Nós fizemos na semana passada a questão número 312. Nós estamos vendo o item recordações da existência corpórea, que é da pergunta 304 até a 318.
Depois nós vamos ver a comemoração dos mortos, funerais, que talvez a gente vê algumas perguntas ainda nesta noite. E então nós vimos essa questão aqui, ó. 312 foi a última questão da semana passada. E a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? A resposta é: frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhe faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então, essa foi a última questão, né, sobre a lembrança da última existência, né? Geralmente é o que acontece mesmo, né? Que o que está mais presente em quem recém desencarnou é a última encarnação. As reencarnações anteriores, alguns lembram, alguns fragmentos, né? Vão lembrando aos poucos, mas a última encarnação, ela é bem mais visível ao espírito recém-desencarnado, né? Então, a última existência ele lembra com frequência. E essa lembrança faz compreender o quê? Que ele fala que o valor da felicidade que pode gozar como espíritos. Eles percebem coisas que, quando encarnados, nós não percebemos muitas vezes, né? Ele tem uma visão mais ampliada da vida no mundo dos espíritos. E então às vezes eles avaliam, né, as quedas, os fracassos, os sucessos e os insucessos que tiveram aqui na última encarnação. Então faz com que eles veem, né, a felicidade que poderiam ter ou que vão ter enquanto espíritos. Alguém quer fazer algum comentário sobre as questões da semana passada ou já vamos para 313, dia de hoje? Eu acho que já dá para ir para 313, né? Ok. Então tá por tua conta, Orlando. Por minha conta? Isso. O homem que foi feliz desse mundo sente falta dos prazeres ao deixar a terra? Somente os espíritos inferiores, que são todos nós, né? Podemos sentir saudade dos gozos que simpatizavam com a impureza de sua natureza e que eles espiam através do sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Comentário de Allan Kardec: tal como o homem adulto que despreza o que era as delícias da sua infância. Aí o seguinte, como a maioria de nós é muito inferior ainda, a gente sente, né? Conviveu aí um bocado de anos aqui na Terra. Quando a gente passa para a vida espiritual, a gente sente falta, né? Sente falta do cafezinho, sente falta do convívio com os amigos, sente falta da casa que morava, do carro que usava, né? Aí, com o passar dos tempos, a gente vai vendo que a vida espiritual é muito mais superior do que aqui, né? E que isso aí é um entrave para a nossa existência no mundo espiritual. Então, a gente vai deixando de lado, né? Conforme a gente vai se evoluindo, vai se melhorando. Tem alguns que eu acho que não melhoram, né? Eles reencarnam ainda apegados às coisas materiais. É o comentário que eu posso fazer. João, quer comentar? Então, não sei se aí eu tenho alguma coisa assim para acrescentar, né? Eu acho que tem que ser bem atrasado ainda para chegar no mundo espiritual, ficar com saudade daqui, ou tem que ter uma vida aqui muito, muito confortável, né? É que muito a gozo. maioria de nós ainda é muito atrasado, né? A gente é atrasado. Acho que isso a gente pode medir pelo apego que a gente tem aos gozos da vida, né?
Se a gente imagina que pode passar tranquilamente 1 mês, 2 meses, sem fazer as coisas que a gente faz, é claro que não vamos falar do condicionamento de comer, da fome, dessas coisas, né? Porque eu acho que isso aí é um condicionamento, é um automatismo, e o próprio espírito não vai fugir disso. Ainda vai querer, durante algum tempo, vai sentir essa necessidade, essa vontade de se alimentar das coisas. Mas, fora isso, mas algum detalhe pequeno, eu acho, da nossa vida, não tem muito que a gente ficar com muita saudade, não acredito, assim, não sei se é uma coisa subjetiva minha. Eu estava contando, João, pro Dilon, daqueles espíritos que tá pegado à terra lá onde o nosso querido irmão Giscard construiu a casa, né? Porque foi feita uma casa em cima da terra deles. Sente assim quando as máquinas passam por cima lá para fazer a compactação. Então tem um grupo deles lá muito bravo e está difícil de removê-los de lá. Então é a lembra, né? A lembra e muitas vezes se apega, né? São espíritos atrasados. Imagina, por exemplo, a pessoa que não tem o conhecimento espiritual que nós temos. E aí ele tem casa, ele tem carro na garagem, tem fazendas, não é? Vixe, tem uma vida assim de mordomia mesmo. Parte para a vida espiritual, ele sente a necessidade daqueles prazeres que ele tinha aqui na Terra. Esses aí dificilmente até deixa, né? Vai acabar muitas vezes tendo que reencarnar, né? Uma condição muito ruim para poder entender que não deve ser apegado às coisas da matéria. Essa afirmação aí que diz em outras palavras, né? O espírito está muito animalizado ainda, impureza de sua natureza, é o que faz ele sentir a necessidade, a falta das coisas que ele já não pode fazer mais como espírito, tem que fazer como encarnado. Nas comunicações mediúnicas fica muito evidente isso. No livro também, Kardec também traz vários exemplos assim, né, de espíritos felizes, medianos, espíritos sofredores, espíritos revoltados, né? Naquele Céu e Inferno tem muitos exemplos, e na própria Revista Espírita. Então tem espíritos que eles desencarnam e já desencarnam desapegados, mas tem outros que ficam muito apegados mesmo, né, às coisas materiais, a pessoas, a bens, como o Orlando falou, né, patrimônio. Então eles sofrem com isso, né, e querem continuar gozando das coisas que gozavam aqui na Terra. Tem até um vídeo, né, que ilustra a questão, por exemplo, da bebida, né, espírito que bebe junto com a pessoa, né, fuma, né, sente prazer, né, dos vícios aqui da Terra, né. Ele fala aqui justamente disso, né? Deplora a felicidade que perdeu, né? Felicidade, entre aspas, né? Que não era uma euforia, né? Uma alegria que sentia aqui na Terra, muitas vezes pelos prazeres da Terra. E daí esses gozos, eles vão perceber que não são, de fato, né, felicidade, são gozos efêmeros. Mas isso é com o tempo. Tem espíritos que em pouco tempo ele se ambienta, e tem outros que passam séculos presos a coisas espirituais. É muito variado isso. Vamos para a próxima? Sim. 314, João Dalmolin. Aquele que iniciou grandes projetos com um objetivo útil e que no outro mundo vê esses projetos interrompidos pela sua morte,
lamenta por eles terem ficado inacabados? Não. Porque ele vê que outros estão destinados a concluí-lo. Ao contrário, ele trata de influenciar outros espíritos humanos a lhes dar continuidade. Seu objetivo na Terra é o bem da humanidade. O objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Aí o que está dizendo está muito claro, né? Que não vai ficar triste, né, lamentando por não ter concluído as suas obras, se foram obras boas, né, pelo bem da humanidade, e porque ele sabe que ninguém é insubstituível, né? Esse espírito já vai perceber isso de cara, né, que existem outras pessoas, alguém já vai se voluntariar. Eu acho que a gente só fica lamentando quando os projetos nossos não são muito bons, né? Quando os projetos nossos são projetos que alimentam o nosso ego, que alimentam o nosso personalismo. Então a gente, quando deixa esse tipo de projeto e outros pegam, talvez para fazer a mesma coisa, a gente não se sente bem. Mas quando são projetos bons, até porque quando são projetos bons, a pessoa não é sozinha, né? E sempre tem alguém, sempre tem um grupo que vai dar continuidade e vai até fazer isso em honra àquele que se esforçava e que desencarnou. Então, a gente, aqui ele fala, né, sobre trabalhos de vulto, né, com fim útil. Trabalho de vulto com fim útil, né, na questão, né, projetos de vulto, né, projeto útil. Então, eu penso assim, né, se esse projeto ele não teve o desenvolvimento desejado porque eu fui negligente, fui preguiçoso, eu vou chegar no outro plano e vou ficar muito mal comigo mesmo, pelo fracasso do meu projeto, né? Do projeto que eu almejava construir e não construí porque eu fui preguiçoso, né? Então, esse projeto, ele na verdade ele tem mais razão de ser para o meu próprio desenvolvimento, porque Deus não depende dos seres humanos para a sua obra. Eu me recordo bem na questão de Kardec, né, que tem uma pergunta, não lembro qual livro que tem, mas tem um questionamento que fala assim, mas e se eu fracassasse, né, Kardec perguntando, se eu não conseguisse fazer. Ele falou, Deus tem o seu próprio caminho, outro no seu lugar faria, né? Então, a gente tem sempre que colocar em mente que todo o trabalho que eu faço aqui, ele pode trazer benefícios para os meus semelhantes, para a humanidade de uma forma geral, mas o beneficiário número 1 sou eu mesmo. É comigo a questão, né? Eu estou aqui são oportunidades que eu tenho para poder me desenvolver. Então, se o projeto não deu certo por negligência, vou responder por isso. Agora, se não deu certo porque chegou o momento da minha partida, né, e o projeto já estava em andamento, eu fiz o que deveria ser feito, eu vou chegar lá e vou perceber que o andamento do projeto está dentro do esperado, do programado por Deus, né? Deus não erra nunca. Não depende da gente para que a sua justiça se aplique. Ela vai se aplicar porque é lei de Deus, independente da minha vontade. Eu acredito assim. Vamos para 315? Orlando? Sim, vamos.
Aquele que deixou trabalho de artes ou de literaturas conserva pelas suas obras o amor que tinha de quando ele estava vivo, segundo sua elevação. Ele as aprecia de outro ponto de vista, e não raro ele condena o que mais ele admirava. Aí você fez um trabalho de arte, com amor, com entusiasmo, com alegria. Para ele aquilo ali era muito importante. Pois alma e coração na coisa, segundo a sua elevação, ele aprecia assim. Aí então fala assim, do outro ponto de vista, não raro ele condena o que mais ele admirava. Ele não vai condenar, né? Ele vai admirar, né? E também vai intuir, né, o outro que vai continuar fazendo alguma coisa, valorizando o que ele fez. No livro que nós estamos estudando... Também quer dizer que... Diga aí, Dilão. Então, no livro que nós estamos estudando, Os Mensageiros, né? Eles falam até de uma obra de arte ali que tem... que quando o André Luiz vai lá visitar um campo da paz, ele percebe aquela obra de arte que tem aqui na Terra, né? Na França, no Museu de Paris lá. Que é aquela pintura onde ele tem um mito, né, que decepa a cabeça do padre e ele carrega a cabeça dele por alguns minutos, né, nas mãos, assim, né. Aí a obra de arte, ele olhando ali no plano espiritual, ele percebe que ela é muito mais, assim, muito mais sensibilidade, ela é muito mais real, né, no ponto de vista assim, de obra de arte mesmo, do que aquele viu aqui na Terra. E daí os espíritos até explicam que o artista aqui da Terra, ele se inspirou na obra que já existia no plano espiritual, né? Então o plano espiritual que fez a obra, né? E ele fez na verdade uma réplica aqui da obra que causa-se muita admiração a todos. Bom, essa é uma consideração. Agora uma outra que eu gostaria de colocar, né? Que ele fala das duas situações, né? Da admiração e da condenação na resposta aí, né? Então, por exemplo, tem determinados artistas, né, que criam obras que são deploráveis, né? Na música mesmo, nós temos exemplo de letra de música que faça meu favor, né? ela não traz nada de bom, pelo contrário, né? Só coisas ruins levam as pessoas até a certas práticas equivocadas. E não só, eu estou citando a música, né? Mas em todas as artes, né? Tem obras que são realmente deploráveis. Então, ele aqui, às vezes, ele faz aquilo pelo sucesso, pelo retorno financeiro, pela admiração, apenas. Aí quando ele chega no plano espiritual, ele percebe que ele fez uma coisa condenável. E lá, então, ele vai perceber isso de forma real, falar, olha, pisei na bola, né? Fiz besteira. E aqueles que fazem boas obras, né, vai apreciar elas de um ponto de vista diferente, né? Vai ver elas de uma forma mais pura, mais plena. Eu te interrompi, João, me perdoe. É isso mesmo aí que eu estava querendo dizer também, né? Que quando o espírito volta para o mundo espiritual, a visão dele se amplia, se melhora, e ele tem outra avaliação da obra que ele realizou aqui na Terra, e por isso muitas vezes ele já não dá mais aquela mesma aprovação, já não tem mais aquela mesma admiração que ele ainda cultivava pela sua obra. Ok. Passamos para 316. Aí está ela. O Espiritismo ainda se interessa pelos trabalhos
que se fazem na Terra para o progresso das artes e das ciências, isso depende... O Espiritismo não, né? Eu falei o Espiritismo? O Espírito ainda se interessa pelos trabalhos que se fazem na Terra para o progresso das artes e das ciências? Isso depende de sua elevação ou da missão que possa vir a cumprir. Muitas vezes, o que lhes parece magnífico vale bem pouco para certos espíritos. Eles admiram esses trabalhos como o sábio admira a obra de um estudante. Ele examina o que pode prover a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então agora que está perguntando aí não é só sobre as próprias obras, né? Se o espírito ainda se interessa pelos trabalhos que se fazem, né, que ele fez, que se fazem na Terra para o progresso das artes e das ciências. Ainda se interessa a resposta, né? Mas isso depende de sua elevação, da missão que ele venha a cumprir, porque eu acho que aquela resposta que eu acabei, aquele comentário que eu acabei de fazer antes de ler essa pergunta, já se encaixa aqui. É que o espírito tem outros olhos no mundo espiritual e ele vai ver qual é a utilidade, qual é o benefício que tem para o progresso da humanidade essas obras de arte, essas obras de ciência, né? E qual é o progresso que isso traz. E vai ver que muita coisa não traz progresso e vai olhar como sem uma admiração, né? Vai olhar como algo que as pessoas estão fazendo, pode ser até com essa intenção, né? Com a intenção do progresso da humanidade, né? Das pessoas, mas vai ver que elas são sem capacidade, são ineficientes para o resultado que se propõe. Verdade. Né, João, interessante a analogia, né, que aqui é feita, e naquela pergunta primeira, 313, que nós fizemos, que ele faz com a criança, né, na questão da felicidade. Ele compara assim, né, quando o espírito está desencarnado, já tem uma visão mais melhorada da situação, ele olha a vida que ele passou aqui na Terra e ele vê como uma criança, né? Que estava aqui na Terra, que sentia prazeres em coisas que não tinha tanta importância, né? E acreditava que aquilo era felicidade. E nessa outra questão ele faz a comparação de um sábio que admira a obra de um estudante. Quer dizer, eu, né? Eu aqui na Terra estava fazendo algumas obras de arte, admirava a ciência, ou estudava algumas coisas, ficava todo extasiado, né, pelas grandes descobertas, pelas obras de arte. Aí eu chego lá no plano espiritual e olho para mim mesmo, né, na vida passada, como um sábio que vê um estudante, né, depois de um certo tempo, claro, né, diante da ambientação no plano espiritual, de ter um certo desenvolvimento lá, eu passo a ver a existência minha última como a existência de um estudante e na condição de um sábio, né, admirando. É interessante a mudança, né, a mudança de plano, o que ela provoca em nós quando a gente está mais ambientado com o plano espiritual, né? Como é que a gente vê as coisas. Então eu vejo aquelas pessoas que fazem aqueles castelos lá de areia, lá na beira do mar, né? Coisa mais linda, aquelas coisas mais... Sei lá, é uma coisa assim sem grande utilidade, né? Eu não vejo assim. Deve ser útil para ele mesmo, né? Porque vai envolver ele e evitar ele que ele faça outras coisas piores. Mas para quem... Bom, a pessoa olha, admira, acha bonito, né? Não passa disso.
você estivesse fazendo outra coisa, estudando para ver se descobre o remédio para o câncer, estudando, sendo, teria mais aproveito, né? Talvez, Orlando, a gente ainda não tenha essa sensibilidade, né, para as artes. Tem certas obras de arte que eu olho assim e não me causa nenhuma emoção, né? E tem outras pessoas que olham aquilo ali e fica assim muito sensibilizado, né, muito espantado. Eu penso assim, né, que tem algumas coisas, né, que no nosso mundo aqui, né, são coisas assim muito belas, mas que eu não sei apreciar ainda. Até foi você mesmo que me contou, né, de um repórter no plano espiritual, que ele estava cuidando de um jardim porque ele não apreciava, né? Ele tinha muita pressa, não sei, né? E daí ele ficava cuidando do jardim para ele aprender a apreciar as rosas. Tem muitas pessoas que não apreciam rosas, né? Mas que a pessoa vê tanto numa rosa, tanta beleza, tanta coisa que eu não consigo ver, né? E outras admira, sente o cheiro, né, e tal, né? Então, são dimensões diferentes, né, que a gente tem. Eu ainda preciso aprender a admirar muitas coisas que eu não admiro. As flores, as rosas já é uma obra de Deus, né? Sim. A gente só cultiva, planta, cuida, gosta, né? Mas é uma obra de Deus, né? Porque não foi feita por nós. Ok. Passamos para frente? 317? Que atrás em gente? 317. Após a morte, os espíritos conservam o amor à pátria? Olha que pergunta. Esse é interessante, isso eu gosto disso. Após a morte, os espíritos conservam o amor à pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria é onde eles têm mais pessoas simpáticas, né? Olha aí. Comentário de Allan Kardec. Esse comentário, Orlando, ele é longo, tá? Ele tem mais um slide. Daí você lê isso aí e eu passo para o outro slide seguinte. Um pouco mais longo. Então, a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, na proporção do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Quer dizer, tem aqueles que é apegado, né? Nossa, eu sou apegado à minha pátria, né? Ao meu Brasil. E é um problema aí. Para os espíritos evoluídos, não existe uma pátria, um local determinado. É tudo, né? Então, geralmente, os espíritos de uma ordem mais elevada não fazem da Terra senão estadia de curta duração. Tudo que se faz aqui é tão mesquinho, olha só, hein? Em comparação com as grandezas do infinito. As coisas às quais os homens dão mais importância são tão insignificantes aos olhos dos espíritos que eles aqui encontram poucos atrativos, a menos que tenham sido chamados em vista de contribuírem para o progresso da humanidade. Para os espíritos elevados não existe pátria, né? Existe a Terra, de uma maneira em geral. Nós aqui, com a nossa mesquinhez, a gente defende o nosso pedaço aqui, porque a gente é muito egoísta. E a nossa visão ela é muito limitada, né? A gente vê só a nossa terra. Mas na visão dos espíritos elevados, eles veem outras terras, outros lugares, outras cidades, outros países. Tudo em geral. Se quiser comentar, Dilon, pode comentar. Você leu todo o texto? Hã? Você leu todo o texto ou não? Foi. Já leu essa parte já.
Tem mais uma pedaço ainda aqui, ó. Ele é grande. Tem mais. Os espíritos de uma ordem intermediária passam aqui mais frequentemente, se bem que eles consideram as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares estão aqui de algum modo sedentários e constituem a massa da população, ambiente do mundo invisível. Eles conservaram mais ou menos as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas inclinações que tinham quando sob seu invólucro corpóreo. Intrometem-se em nossas reuniões, nossos negócios e divertimento, dos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer suas próprias paixões, eles gozam daquelas que se entregaram a. Daqueles que se entregaram. Tem mais um pedacinho de novo. Ele ficou... Se entregam... Que se entregam e excitam a cultivá-las. Aqui tá difícil para ler, né? Entre eles, no entanto, muitos assédios. Entregaram a... aí não podendo satisfazer as próprias paixões, eles gozam daqueles suas próprias paixões, gozam na companhia daqueles a que se entregaram a elas e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, há muitos sérios que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Aí termina esse comentário. Isso. É que eu coloquei muita informação num quadro só, não coube, né? É isso mesmo. Escondeu um pouquinho no slide. Então vamos aos nossos comentários. Aquilo que já está dizendo, né, da relatividade. A relatividade do valor que se dá às coisas daqui da Terra, as vivências, como é o assunto da pergunta, né? A pátria, enfim, tudo que se faz por aqui, né? E é muito relativo ao grau de adiantamento do espírito. É claro que, mesmo não dando tanta importância a muita coisa como se dava na vida corpórea, quando se estava aqui, o espírito mesmo assim, ele tem uma valorização pelo esforço que aqui se faz para se melhorar. Como disse na questão anterior, né? Ele pode ver essas pessoas que estão ali se esforçando, que ficaram na vida material, como um professor vê um aluno se esforçando também para adquirir conhecimentos. A ideia de pátria, ela até essa questão, né, dos agrupamentos, das etnias, né, das tribos, ainda é uma herança que nós trazemos do nosso passado lá, né, que no começo da civilização, era até uma situação talvez necessária, né? A gente precisava defender, né, o clã, era uma questão de sobrevivência, né? Então as tribos viviam em guerra, aí depois foi diminuindo isso, passou até a famílias, né? Famílias em guerra contra famílias, mortes e tudo mais. E a ideia de pátria também, né, nasceu por essa questão, né, de criação de fronteiras que ainda hoje existe. A gente ainda mantém muito forte isso. Determinados países criam muitas dificuldades, né,
para estrangeiros, né? Outros facilitam mais a entrada. Então isso ainda mostra que nós ainda acreditamos que por eu ter nascido num determinado local, numa condição, eu sou melhor que o outro, né? Eu me acredito assim. Isso é por isso que eu acho que aí diz, né, que nós estamos ainda é um sinal de atraso, né? Nós ainda estamos no atraso, não é isso? A ideia de pátria, ela deve se perder. Eu sempre gosto de fazer uma comparação, né, com as colônias espirituais, né? As colônias espirituais, ela já é um modo melhor, né, de vivência, né? E essa questão de fronteiras e tem, né, apenas por uma questão de proteção e às vezes por questão de sintonias mesmo, né, que é necessário. E aqui nós criamos essas barreiras, às vezes nem sempre pela necessidade, mas pelo orgulho mesmo, né, que a gente tem, né? Achar que um é melhor que o outro. Ainda mantemos isso. Ok? Alguém mais? Ou vamos para 318? Acho que podemos avançar, né? 318? Ué, cadê aqui? Ela não salvou a 318 aqui, por quê? O estudo está gostoso porque ele está ficando mais fácil, né? As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Algumas vezes, este pode permanecer longo tempo cheio das ideias que tinha na Terra. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, essas ideias dos espíritos se modificam quando estão na erraticidade, né? Explicação clara aí que pode até demorar um pouco, mas o espírito vai ver as coisas sob outro ponto de vista e vai modificar muito suas ideias e vai ter ideias muito mais adequadas à sua evolução, as que ele precisa para se melhorar, para se superar, né? Pelo menos em termos de compreensão, né? Em termos de discernimento das coisas. Eu não sei até que ponto aí deve ter alguma outra algum outro assunto, alguma outra parte do estudo que mostre isso, até que ponto eles realmente se modificam, porque parece que está falando de uma coisa mais intelectual, uma coisa mais teórica. Não sei se no mundo espiritual eles já conseguem praticar aquilo que eles estão entendendo, que eles estão compreendendo, essa visão nova. Essa questão, ela me incomoda um pouquinho, sabe? Porque se a gente for acompanhar, né, os espíritos, quando eles desencarnam, né, se eles permanecem presos às questões ainda da última existência, aqueles apegos e tudo mais, não modifica, né? Fica muito parecido com a ideia que ele tinha aqui na Terra. É uma continuação. Ele vive no plano espiritual como se estivesse vivendo aqui, com todos os apegos e tudo mais. Mas se são aqueles espíritos que já estão progredindo, avançando, eles se modificam e modificam bastante. A ponto de, se você não tiver em contato com eles, você não reconhece, né? Porque eles estão numa dimensão diferente, né? Então eles já avançaram num bocado de conhecimentos e tudo mais.
E daí a gente, às vezes, aquele ente querido que a gente tinha aqui, né, com todos aqueles apegos, aquelas ideias, né, aquela proteção que tinha, aquela preocupação com coisas assim, né, que lá no plano espiritual já não se preocupa mais porque tem uma visão mais ampliada, a gente fala, mas nem parece que é fulano, né? Parece que é uma outra pessoa. E a gente, eu não sei, né? Porque a gente tinha a afinidade, o apego por aquela pessoa, com aquele formato, né? Aí ela mostra um outro formato, parece que é uma outra pessoa. Aqui na Terra já acontece isso, só que aqui na Terra, como a gente vai acompanhando essa mudança, a gente não sente tanto, né? É claro que meu filho bebê, meu filho criança, meu filho pré-adolescente, adolescente, adulto, são pessoas completamente diferentes uma da outra. Mas para mim isso não causa impacto, né? Porque eu estou junto, né, no avanço. Agora já para a pessoa que foi para o plano espiritual, né? Digamos, meu filho desencarnou ainda bebê ou ainda criança, aí ele se apresenta como adulto e fala, não é mais a mesma pessoa, né? Dá um certo impacto assim, estranho, né? De perda mesmo. O que você acha disso, João? Estou viajando, não? Não, acho que é por aí mesmo, né? A mudança que o espírito pode realizar pelo fato de voltar para o mundo espiritual, eu acho que ela é um leque muito grande de possibilidades, até porque esse espírito vai recuperar muita coisa que ele estava esquecido ainda, que estava no inconsciente, na memória espiritual aqui durante a fase da vida que ele vinha vivendo aqui no planeta, né? Aqui na vida carnal. E ele vai recuperando e ele, mesmo que ele não lembre de tudo, mas parece que revivesse nele aquele potencial, aquela capacidade. E isso a gente observa muito na linguagem de espíritos. Por exemplo, aí às vezes me admira muito a linguagem de comunicações de espíritos sofredores do tempo de Allan Kardec que desencarnaram e se comunicaram logo em seguida. E as comunicações estão transcritas, por exemplo, no livro Céu e Inferno. E eles colocam aquilo de uma maneira assim tão lúcida, tão clara, com a linguagem tão boa, que a gente pensa assim, poxa, naquele tempo esses espíritos já eram assim, tão intelectualizados, já eram, talvez não estavam manifestando na sua vida carnal, mas já eram, né, porque é o que eles estão colocando em prática quando voltam a dar notícia. É isso. Então, vamos para a próxima? Ainda dá tempo? Faltam 10 minutos, né? Dá tempo mais uma? Dá para fazer a 319, né? 319 é a última desse tema. Depois nós vamos já para comemoração dos mortos, funerais, né? Que é a 320. Aí, na próxima semana a gente já começa com um novo título, então. Não é isso? Então, a gente está falando aí dos espíritos, né? Por enquanto. Depois a gente vai falar dos mortos. Mudou muito, né? Mudou muito. Orlando, você está com o livro aí, né? Não, Dilon, eu não estou, não. A 319 diz assim: o espírito, já tendo vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Então, se ele já tinha vivido outros períodos de erraticidade, muitos, antes da sua encarnação, como é que quando ele volta para o mundo dos espíritos mais uma vez, né, quando ele desencarna,
Como é que ele se espanta tanto? Por que ele se espanta? O que justifica esse espanto? Isso se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele vai se inteirando da sua condição à medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Eu acho que aí tudo está na lembrança, né, da vida passada, né? Que ele não, quando está encarnado, ele não lembra. E principalmente se for bem atrasado mesmo, ele não tem nem condição de se desprender, né, ter algum lance assim, de um sonho, uma coisa no mundo espiritual. Ele não se lembra. Aí ele começa a conviver com as coisas aqui da matéria, né? Casa, mulher, filho. É um mundo novo para ele que se inicia aqui. Aí passa para o mundo espiritual, ele entra num estado de perturbação. Principalmente se para nós, os espíritas, a gente tem dificuldade, imagina para aqueles que não são espíritas, nem sabem que a vida continua, né? A dificuldade é tamanha. Né, Adilon? Isso. Aí no finalzinho da pergunta, ele faz referência a questões anteriores que nós já estudamos essa temática, né, da perturbação espiritual, que é as questões 163, 164 e a 165. Resumidamente, ele diz assim que após o desencarne, ela toma consciência, né, da sua vida, não imediatamente, né, mas ela passa por um estado de perturbação que é mais ou menos longo, de acordo com a elevação de cada um. E uma pergunta interessante que cabe exatamente a nós, espíritas, que é a 165, que ele pergunta se o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre essa duração dessa perturbação, mais ou menos longa. E que o espírito responde que sim, uma influência muito grande, porque nós já compreendemos antecipadamente essa situação. Então, mas na prática, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Depois tem um comentário de Kardec que ele faz os comentários sobre essa questão. Então, esse estudo mesmo que nós estamos fazendo aqui do Livro dos Espíritos, né, já é uma coisa que vai ajudar nós, quando nós chegar lá. Nós vamos ter um mapinha, né? Um mapinha que vai ajudar. Vou chegar com alguma noção. Já vai com uma noção. Isso mesmo. Então, Orlando, te devolvo a palavra. Já encerramos as nossas questões dessa noite. Vamos no horário. Agradecendo a Deus, a Jesus, né, pelo momento que nós tivemos. Foi muito gostoso, o estudo está sendo, né? O começo do Livro dos Espíritos é muito bom, né, mas é mais científico, então a gente tem alguma dificuldade, né? Mas agora a gente está entendendo com tanta facilidade, isso aí ajuda muito, né? E faz com que a gente que é atrasado, né, goste mais dessa parte que está estudando. Aí o seguinte, um de vocês dois fazem a prece de encerramento para nós. Vamos fazer então. Ó Deus nosso Pai, infinitamente amoroso, como nos ensinou nosso irmão maior Jesus, nós elevamos a Ti toda a nossa gratidão por tudo o que provês para a nossa condição se melhorar, evoluir. Agradecemos por todos os recursos, agradecemos especialmente pelos nossos irmãos
que estão à nossa frente na caminhada e que nos valorizam, olhando para nós, nos dando atenção, nos auxiliando, nos impulsionando para que a gente continue nessa jornada buscando o crescimento, buscando a autossuperação, buscando a nossa melhora e a melhora dos ambientes onde convivemos. Muito obrigado. Rogamos todas as bênçãos para que neste final de semana, para que na semana que vai iniciar, possamos ter forças, possamos ter luz, possamos ter fé, coragem para enfrentar as dificuldades, as provas, os desafios necessários para a nossa evolução e a proteção para que nada do que não seja necessário nos aconteça. Que assim sigamos na paz e na luz. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos.